Possui doutorado em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. Pós-doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. Pós-doutorado em Estudos Culturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-doutorado em Poéticas Interdisciplinares pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. É coordenador do Media Lab da UFG e secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida de Goiânia. Professor, por favor. Prazer grande. Como eu sou professor, eu vou ficar em pé, porque a gente respira melhor, a gente é melhor observado e a gente faz uma ocupação cênica talvez um pouquinho melhor. Então me permita e me desculpe se eu dou as costas a vocês por momentos, mas eu vou tentar garantir uma atenção ao público. Bom, cidades inteligentes. Primeiro, o projeto Cidade Inteligente ele nasceu no âmbito da Universidade Federal de Goiás, no grupo de pesquisa e no laboratório de pesquisa que eu montei por dentro, que é o Media Lab. E eu gostaria de falar algumas coisas antes de entrar no projeto de Cidade Inteligente de fato. O primeiro deles é que nós começamos a desenvolver a nossa sociedade a partir de perspectivas de ordenação. Dentro de uma matriz sociológica, nós temos uma distinção entre comunidade e sociedade. Comunidade é um conjunto de pessoas que se agrupam em função de um interesse. Sociedade é um grupamento de pessoas que se organiza a partir de regras. Logo, quando falamos sobre sociedade, estamos falando sobre regras específicas e não somente interesses específicos. Bom, a sociedade contemporânea, ela é pautada, ela é criada em função de métodos científicos. A ciência, ela inventou a própria condição de uma sociedade contemporânea. Eu explico um pouquinho disso. Eu estava vendo uma notícia de um jornal de 1904 que dizia assim: o ônibus quebrou o muro, entrou na casa e matou a velhinha de 42 anos. 42 anos, velhinha. Veja, não tem muito tempo que todos nós seríamos, eu estou quase fazendo 42, ainda não fiz, eu estou fazendo 38 há vários anos já, mas pretendo não sair dessa idade. Mas o que acontece é o seguinte: nós ampliamos a longevidade das pessoas em função de desenvolvimento científico. As vacinas, os tratamentos, o ritmo de trabalho, o tipo de trabalho e mesmo a organização. Está aqui. Aqui. Eu só não quero passar por enquanto. Mas eu tenho controle. Então, a sociedade, então, ela se organiza em função, basicamente, de estruturas de desenvolvimento da ciência. Se nós pararmos aqui e verificarmos de onde vieram os equipamentos, as roupas que nós estamos vestidos agora, que nós portamos agora, nós veremos que serão de vários países. Se nós atentarmos para o lanche que nós fizemos ainda há pouco, igualmente nós vamos identificar a produção de vários países. E esse tipo de produção, distribuição e métodos de consumo só existe em função do desenvolvimento científico, na parte de logística, de melhoramento genético de alimentos, de organização e reaproveitamento de solo, de tal modo que, há coisa de 200 anos, uma pesquisa na Inglaterra definia que o globo terrestre seria capaz de suportar até 4 bilhões de pessoas, não mais que isso. Nós estamos às vésperas de completar 8 bilhões de pessoas e ainda assim desperdiçamos 30% do alimento que nós produzimos. Nós só existimos no número que existimos, com a idade que nós alcançamos, com os processos que nós alcançamos em função do desenvolvimento científico.
Não fosse isso, estaríamos ainda com metade da população vivendo em condições muito difíceis, inclusive tendo que suportar todos os sóis que aparecem para queimar e embranquecer os nossos cabelos, mesmo com 38 anos de idade. Bom, a ciência inventou um negócio, basicamente no século XVIII, para suportar esse modelo de sociedade. Ela inventou a tecnologia. Tecnologia é o conhecimento que se tem sobre padrões técnicos comprovados cientificamente, que desembocam em uma série de aparatos, de aparelhos, métodos, estudos, etc. Nós estamos vendo aqui métodos e estudos com base científica de validação de determinadas hipóteses, de respostas que poderiam ser tidas como leis ou teorias a partir de métodos científicos. Mais ainda, a ciência estabeleceu um método de inteligência que é colaborativo. Há algum tempo, inteligente era aquela pessoa que colecionava cabelos brancos e que tinha uma certa experiência maior de vida. Esse era o conceito de inteligência. Pelo método científico, a inteligência ela passa a ser compartilhada entre determinadas comunidades científicas e a validação de qualquer conhecimento se dá entre os pares. Esse é o método de validação, o que faz com que essa pessoa tenha que fazer a validação do estudo que ele já desenvolveu em uma defesa de dissertação na próxima segunda pela manhã. Então é um método de validação. Uma pessoa só não valida conhecimento, o conhecimento ele é validado por pares, por pessoas, ou seja, não é mais uma pessoa que detém conhecimento, é uma comunidade, é parte da sociedade. Esse é o lastro que nós temos da sociedade contemporânea. Uma sociedade inventada, criada enquanto modelo pela ciência e suportada pela tecnologia. Sem a tecnologia, esse conhecimento que a gente tem sobre todas as técnicas, nós não viveríamos um só dia nos moldes que nós vivemos hoje. E isso é uma condição inequívoca. Se nós pensarmos que o desenvolvimento desse modelo de atuação que nós temos, ele está condicionado ao desenvolvimento do método científico e da tecnologia, nós alcançaremos claramente um vetor para o desenvolvimento da sociedade. Só há um caminho: o desenvolvimento científico e tecnológico. Sem isso, nós estaremos fadados a um retrocesso. É exatamente por isso que os países desenvolvidos, eles estão correndo para montar a sua atuação encabeçada pela ciência e tecnologia. E se nós verificarmos, por exemplo, quais são as maiores empresas do mundo, nós veremos o lastro exatamente em base tecnológica. São essas empresas que estão mudando a cara do mundo. Vou pegar esse ingrediente, vou colocar ao lado e vou fazer um outro comentário exatamente sobre inteligência. Quando nós começamos a notar que eu não tenho mais que ficar guardando uma série de informações, porque a inteligência não está relacionada à individualidade, mas à coletividade, nós começamos a estabelecer redes. As redes e a conectividade começam a se lastrear de tal modo que nós começamos a utilizar elementos não humanos para estabelecermos relações. Eu estava, acho que foi ano passado, no aeroporto, se não me falha a memória, em Bogotá, e aí uma brasileira estava ao lado dizendo: hoje eu passei um dia de cama, eu perdi o meu celular, e aí eu não me lembrava mais do telefone de casa, nem do meu marido, nem de ninguém, eu não tinha conexão com nada, com ninguém. Fiquei desesperada, porque todos os meus dados estavam lá naquele aparelho.
Mas aí ela conseguiu um terminal de acesso à internet e se sentiu em casa. Quando nós começamos a usar os equipamentos, usar esses elementos como base de nosso raciocínio, como base de nossa capacidade mental, nós começamos a estabelecer essas conexões com modelos tecnológicos. Mas isso efetivamente não é uma novidade. Não é? A própria fala é um modo como nós extraímos o pensamento para compartilhamento. A escrita mais ainda. Eu posso escrever um livro, eu fico lá falando sobre Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger e tantos Aristóteles. Vou falar daqui a pouco de Aristóteles. Pessoas com quem naturalmente eu não convivi porque eu sou novinho, 38 anos, faz tempo, mas que o legado permanece e não esteve somente no cérebro. Quando nós começamos a estabelecer esse vínculo, esse lastro com uma coletividade e com os entes não humanos, os aparelhos, os equipamentos, nós dotamos, de certo modo, esses elementos de inteligência. E é exatamente por isso que se torna lícito e admissível, defensável, que a gente chame os nossos celulares de smartphone, telefones inteligentes, ou as nossas TVs de Smart TV, ou TVs inteligentes. Qual é a diferença entre um telefone celular e um smartphone? Conectividade. Mesma coisa se aplica à TV. Só que quando a gente rastreia isso para uma escala um pouco maior, a gente chega à ideia de uma cidade. E o que caracteriza exatamente uma cidade inteligente? Aí eu cito Aristóteles. Aristóteles, lá na Política, no livrinho dele, ele diz, olha, cidade é um espaço ótimo para o cidadão exercer a sua cidadania. Cidade não é um conjunto de ruas e avenidas, prédios, mas é o convívio de pessoas. Isso caracteriza uma cidade. Se nós tomarmos isso como fato, a gente começa a entender por que a palavra cidade, a palavra cidadania e a palavra cidadão, elas têm o mesmo radical. Um deriva do outro. Uma cidade é um lugar ótimo para o cidadão exercer a sua cidadania. Pode existir uma cidade sem cidadão? Não. Pode existir um cidadão sem o exercício da cidadania? Conceitualmente é impossível. O cidadão, ele só existe no exercício da cidadania. Esse é o princípio. Bom, se nós enxergarmos então que cidade é um lugar onde cidadãos exercem inteligentemente sua cidadania e que inteligência é um conceito validado coletivamente, nós podemos apontar com maior precisão o que é que nós entendemos por cidades inteligentes. Acho que agora já dá para fazer uma ideia de qual é o conceito com o qual nós trabalhamos ao formular o nosso projeto de cidade inteligente. Eu tenho visto, por exemplo, alguns enunciados, algumas falas de nós vamos colocar um bueiro inteligente e a nossa cidade será inteligente. Você é burro, você é burro. Não há possibilidade de um bueiro de inteligente converter uma cidade em cidade inteligente. Ou, há coisa de 2 anos, foi propagado em várias redes sociais, em jornais e tal, uma cidade, acho que do Ceará, que já nasceria inteligente. A primeira cidade inteligente. Aliás, o Brasil está cheio de propostas para tornar a primeira cidade inteligente.
Eu até escrevi, eu tenho uma coluna no Diário da Manhã, em que eu escrevi falando, gente, todo mundo quer ser o primeiro em alguma coisa. Basta ser bom, não precisa ser primeiro, sendo bom já está valendo. Mas enfim, essa cidade, ela seria toda planejada de acordo com padrões tecnológicos avançados, para que depois viessem as pessoas. E aí eu dizia, aí chegam as pessoas e estragam tudo que está planejado, porque infelizmente não foi planejado para pessoas, foi planejado para lugares, o que não configura projeto de cidade inteligente. Parece mais ou menos Brasília. Brasília foi projetada para 300 mil habitantes e agora tem 3 milhões e aquilo está intransitável. E fora a ordenação, que racionalmente é extremamente lógica. Eu tenho um setor específico de alimentação, eu tenho o setor bancário, eu tenho o setor das farmácias, eu tenho o setor das indústrias gráficas, disso. Bota o cidadãozinho lá para tentar viver nesse suplício de andar quilômetros e quilômetros para um cotidiano tranquilo. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi a invenção daquelas entrequadras com os ditos setores comerciais que não existiam na origem do projeto, deturpando uma concepção que não previa pessoas. Faltou sustentabilidade e falta basicamente compreender o que é uma cidade. Uma cidade não é um conjunto de prédios, vírgulas. Uma cidade é essencialmente um conglomerado de pessoas. Em função disso, quando nós estávamos discutindo projetos de cidade inteligente, nós começamos a propor exatamente esse tipo de observação, de orientação, de verificar como, em uma caracterização de uma sociedade criada, modelizada pela ciência, suportada pela tecnologia, poderia ter uma alteração de dinâmica, prevendo desenvolvimento econômico, claro, sustentável, e melhoria de qualidade de vida. Aliás, tem algumas coisas que me deixam um tanto inquieto. Uma delas eu já pontuei aqui, que é uma quase oposição entre governo e sociedade. Porque o governo e a sociedade... Alô? O governo é parte da sociedade. Democracia é isso. Não dá para a gente continuar em um discurso de distinção, ainda que algumas práticas sejam bem isso, né? Parece que o governo trabalha contra e não em função de ou ensejando exatamente esse trato. A gente precisa melhorar muito a esse respeito, dizendo, olha, o prefeito, o governador, o presidente, todos são da sociedade, deveriam trabalhar em função disso. Mas a gente vai caminhando aos tropeços e a perspectiva de uma cidade inteligente, ela trata, portanto, de um elemento de complexidade que não se restringe a uma ideia de implementação de aparatos tecnológicos. Eu prefiro chamar aparatos tecnológicos do que tecnologia. Tecnologia é conhecimento, aparatos tecnológicos são aparelhos. Há uma confusão enorme por aí, achando que colocando aparelhos vai resolver alguma coisa. Nós tivemos o MIT, uma das maiores universidades do mundo, criou um programa chamado Um Computador por Aluno, que correu o mundo, fazendo com que todos os governos adquirissem um computador e distribuíssem para os seus alunos. Quem que isso mudou a educação? Nada. Mas encheu os cofres do MIT. Aliás, falando em educação, nos anos 90 e início dos anos 2000, várias escolas correram para comprar os seus laboratórios de informática. Até hoje não descobriram o que fazer com aquilo. Não tem ideia do que fazer com aquilo. Aliás, a maior parte das escolas que correu para comprar esses equipamentos de informática para montar o seu laboratório, hoje proíbe os alunos a usarem os seus smartphones em sala.
não atentando para o fato de que um smartphone tem um poder de processamento e conectividade que os seus laboratórios nunca tiveram. Então, ao invés de aprender a lidar com a base tecnológica, eles preferem ressachar essas iniciativas, como se fosse possível. Não é possível. Tecnologia é uma condição contemporânea. Não há possibilidade de retrocedermos. Em conferências para a área de educação, por exemplo, quando os professores dizem, por exemplo, o que eu faço para o meu aluno parar de olhar o celular durante a aula? Tire ele do mundo. Ele fora do mundo, ele não vai olhar. Mas enquanto ele estiver no mundo, ele vai olhar. Isso faz parte da vida. Aliás, a gente não olha para os nossos smartphones. Pesquisas apontam que um pouco mais de 150 vezes por dia, para verificar se tem mensagem, não. A gente olha para ver se a gente está vivo. Conectividade é uma condição ontológica, existencial do contemporâneo. A gente olha aqui, mesmo que a gente não tenha tempo, parou no sinal, né? O semáforo fechou. A gente dá uma olhadinha só para a gente ver se a gente está vivo. Foi assim, parece que algumas pessoas se identificaram. Então, tecnologia é uma condição e nós precisamos aprender a lidar com ela. Precisamos ser tecnológicos. Quando nós começamos a enxergar as benesses que a tecnologia impacta nesse eixo de desenvolvimento de toda a sociedade desse regramento, nós começamos a entender que cidades inteligentes não é exatamente a cereja do bolo. É uma necessidade para todas as cidades. Em pouquíssimo tempo, aquelas que não tiveram iniciado esse processo, elas terão sérios problemas, até porque as grandes cidades já passaram por isso. Se nós verificarmos, por exemplo, problemas de mobilidade, as maiores, Goiânia está começando, né, quando todos os dias eu atravesso Goiânia e eu falo, gente, isso aqui está ficando insustentável, porque a gente não tem uma regulação de mobilidade, não é só de trânsito, mobilidade. A gente precisa começar a trabalhar com isso. E aí algumas cidades do mundo adotam uma série de ações. Em São Paulo a gente tem um rodízio de placas, que o que faz? Posterga o problema, mas não resolve. Daqui a pouco vai ter que dizer, olha, metade das placas estão proibidas, porque isso de fato não resolve. Isso posterga o congestionamento maior, mas não resolve o problema. É preciso ter a coragem de sentar e processar estudos visando a sustentabilidade das cidades nos seus vários vieses. Bom, para a Aparecida, eu estou preocupado sempre com o tempo. Então, as cidades, elas são sistemas vivos, feitos, transformados e experimentados por seres humanos. Os cidadãos são as raízes da cidade. Olha, a gente já saiu do sol e foi para as raízes. A gente está quase com o ecossistema completo aqui hoje. Mas, de fato, não pensar nos seres humanos que estão nas cidades e os problemas que eles enfrentam significa não atentar para a base que caracteriza a cidade. Logo, os problemas eles estão assentados na vivência cotidiana do cidadão e não em outra coisa. Não adianta pouco nós começarmos a falar, eu vou colocar Wi-Fi para os meus habitantes acessarem. Esse é realmente um problema de sociabilidade? Esse é o elemento principal? Isso torna uma cidade inteligente? De certo, não. Só essa base, não. Faz parte a disponibilização de recursos tecnológicos? Inegavelmente. Nós vivemos em função disso. Aliás, tem uma PL, a 3443/2019, que trata de e-governo. As regras específicas para o governo digital. E isso não tem retorno. Nós precisamos trabalhar com isso.
Tenho para mim que a base tecnológica na administração pública ela traz uma série de vantagens. Primeiro, ela acelera todos os processos e as tramitações em sistema nato digital. Vou dar um exemplo. Para a emissão de uma certidão de uso de solo em Aparecida, nós levávamos 4 dias. Revisamos o fluxo, passamos para 1 dia. Com processos de automação, chegaremos a 4 horas para a emissão desse mesmo documento. Segundo ponto interessantíssimo, a gente elimina, sempre que possível, a presença humana. Se há alguma coisa que pode ser tratada por sistemas, isso será tratado. Isso, de fato, primeiro, tira aqueles feltros, né? Ah, não, eu não gosto dessa pessoa, eu vou deixar isso aqui na minha mesa, daqui a 3 semanas eu dou uma olhadinha para ver se eu dou conta de segurar por mais alguns meses, para que essa pessoa, não gostou, foi com a cara dele, não vou analisar esse processo. Eliminamos isso, o sistema não vê cara, simplesmente processa. Então a gente elimina algumas dessas fragilidades humanas. Isso é uma fragilidade que a gente tem, né? Eu não dou conta de analisar esse processo, eu não gosto da pessoa. É uma fraqueza, o sistema não vai ter isso. E a gente rebate na questão de transparência, porque todos os processos podem estar em tempo real disponíveis para acesso, assumindo que informações públicas são públicas. Pelo menos deveriam ser, né? Mas efetivamente agora a gente não tem. As informações públicas não são efetivamente públicas. Parece sistema de saúde que a gente fala assim, os seus dados da sua consulta, do seu... Meus não, é sobre mim, mas eles nunca foram meus, eu nunca nem vi. Eu estou orientando um médico em um projeto de mestrado, discutindo justamente isso. Como é que nós podemos ser mais inteligentes com os sistemas de saúde, trazendo os usuários para o centro desses processos, de modo que a gente possa verificar o nosso histórico e tenhamos acesso a esse prontuário único. Bom, se nós temos esses seres vivos, mas eu me empolgo e fico, de olho aí, né? Eu tenho muita coisa para falar ainda. Tá? Deixa eu ver se eu estou vivo aqui, peraí. Tá.